Bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza nesse momento. Eu desejo um dia maravilhoso, marcante, um dia para testemunhar da glória de Deus, da beleza da vida cristã, da fé pulsante, uma fé comprometida. E como hoje nós vamos estudar, Tiago vai desafiar a termos uma fé prática, uma fé operosa e uma fé que glorifica a Deus e que está comprometida com as pessoas que estão à nossa volta. Eu desejo de coração que nós possamos crescer com o estudo, com a meditação e com o ensino dessa epístola de Tiago. Tantos conselhos e tantos desafios para a nossa caminhada cristã. No capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 26, Tiago deseja falar aos nossos corações hoje. Você que está ao alcance da minha voz, nesse momento, eu espero que essa reflexão encontre um bom terreno no teu coração, no meu, e que venha dar muitos frutos para a glória de Deus. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu fiz questão de ler todo o texto porque ele não é só desafiador, ele também incomoda. Quando muitas vezes estamos levando uma vida cristã tão confortável e um evangelho que acomoda, ele não incomoda. E esse texto de Tiago, ele incomoda, ele mexe com a nossa postura e também com essa fé que muitas vezes é uma fé morta. O texto vai trabalhar nos mostrando realmente que Tiago vai insistindo na necessidade de viver a palavra e mostra, então, esses dois tipos de fé. Uma inútil, é a que não vive a palavra, e a outra que a vive é a fé útil. E Tiago, então, vai nos ajudar a entender e também a avaliarmos que tipo de fé nós realmente estamos cultivando e de que maneira nós podemos ter uma fé operosa, uma fé atraente, uma fé que glorifica a Deus, uma fé que contempla as pessoas e as situações que estão em nossa volta, e de que maneira nós podemos sim testemunhar um mundo que vale a pena crer e que vale a pena também desfrutar dessa fé, uma vez que está sendo alicerçada e trabalhada, ampliada e fortalecida dentro de nós, e que essa fé deve começar a dar frutos para o louvor da glória de Deus. Quando nós vamos olhar para a epístola de Tiago,
ele começa a nos ensinar o que é a verdadeira religião no versículo 27 do capítulo 1, quando ele vai dizer assim: a verdadeira religião, pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. Quando temos misericórdia dos outros, não com palavras, mas ajudando-os em suas necessidades materiais, agimos como amigo, como Deus faz conosco. Deus nos amou com tanto amor que veio aqui nos ajudar e nos libertar. O amor é a sua principal atitude para conosco e é uma atitude prática. É só olharmos para a cruz e nós então vamos ver que o amor de Deus para conosco foi profundamente comprometido, dedicado, prático, e que Jesus na cruz, ele nos redimiu dos nossos pecados e nos trouxe de volta para Deus. Tem fé, mas não tem obras. Note-se que a questão não é uma oposição entre fé e obras, mas sim entre a fé viva e a morta. Tiago nunca afirma que as boas obras nos podem salvar. Ele assinala claramente que a fé viva e real, como diz o versículo 17 do capítulo 2, quando ele diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ela se manifestará sem falta em obras, tal como a vida no corpo se manifesta na respiração, no bater do coração e também em outras condições, né? Quando ele vai falar desse exemplo de fé morta, que é a atitude de alguns crentes em face da necessidade dos irmãos que passam por miséria, por dificuldades. Como simples falar não ajuda, tampouco terá valor algum reivindicar nossa fé sem demonstrar os frutos do amor que marcam a nossa fé de forma operosa, atraente e que dá o testemunho ao mundo de como essa fé é valiosa, operosa e que está dentro de nós para o louvor da glória de Deus. E eu então aqui quero ainda destacar quando ele vai falar sobre esses dois vultos, né? Porque Tiago, ele vai se utilizar desses dois vultos do Antigo Testamento, quando ele vai buscar em Abraão e Raabe os tipos de fé verdadeira. Nós podemos aprender então que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa justiça só se manifestou quando ele obedeceu, como no caso do oferecimento de Isaac. Assim também a realidade da justificação é somente demonstrada na obediência. O texto vai citar então Abraão e Raabe, porque pelas obras eles demonstraram o tamanho da fé que eles tinham e assim eles entram para a história, para os relatos bíblicos, Abraão como pai da fé e também Raabe como uma das ancestrais de Cristo e que entra para a história porque a sua fé foi demonstrada em obras poderosas. Teríamos tanto a falar ainda, mas o tempo está acabando. Então eu deixo aqui o desafio para você e para mim, demonstrarmos com gestos de misericórdia, com uma visita, com uma ligação, com uma cesta, com um abraço, como eu já citei, com tantas outras iniciativas, que o tamanho da nossa fé é sim uma fé vibrante, operosa, maravilhosa. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu espero ter trazido uma ótima contribuição para o crescimento da nossa fé, para a maturidade da nossa fé e para o testemunho do Evangelho. Amém.